Graça e paz, irmãos. Boa noite. Eu queria, antes de nós começarmos a mensagem, de estar orando por mais um pedido. Depois que eu sentei e orei, eu lembrei que o Eduardo esqueceu do último pedido. Era orar pelo Pedro, né, que vai fazer a perícia. E amanhã, Rosângela? Amanhã. Vamos estar orando por ele nessa hora e também já orando pela mensagem. Ah, sim, cirurgia da nega? Sim, vamos estar orando. Vai ser aqui em Goiânia mesmo? Já fez? Ah, a recuperação, né? Vamos orar então, gente? Ó Deus, nós estamos aqui reunidos e depois desse louvor tão gostoso na Tua presença, experimentarmos a Tua comunhão, queremos pedir ao Senhor, continue falando conosco, através da Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. E queremos também aproveitar e colocar esses dois motivos de oração. Pela perícia que o nosso irmão Pedro vai fazer amanhã, ó Deus, esteja destravando tudo que está impedindo essa aposentadoria, todas as questões burocráticas, ó Deus, esteja com quem vai avaliar, esteja com ele, a sua família, dando paz, tranquilidade. Pedimos também pela nega, ó Deus, sua recuperação, ó Deus, que ela continue se recuperando no Senhor, encontrando no Senhor força, alegria. Ó Pai, muito obrigado, porque temos a certeza de que o Senhor ouve nossa oração, e o Senhor tem sempre o melhor para todos nós. É a nossa oração em Teu nome. Amém. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Marcos. Deixa a sua Bíblia aberta aí no capítulo 1, versículo 1, que já nós vamos ler. Evangelho de Marcos 1, versículo 1. Eu sempre gosto de expor pregando um texto e às vezes me limitando a um parágrafo, um capítulo, alguns versos e tentando extrair ali, pela graça de Deus, né, claro, o máximo que a gente consegue entender e extrair lições diante de tudo aquilo que é narrado naquele texto, naquele parágrafo específico. Por outro lado também, eu costumo, e eu gosto, e nós já vivemos isso aqui na igreja, de caminhar para um livro todo da Bíblia. É muito interessante, porque se você pegar as Escrituras, especialmente o Novo Testamento, o estilo de literatura sempre parece que são cartas, não é? A carta de Paulo, os próprios evangelhos eram tratados, por exemplo, Lucas escreveu contando, narrando, mostrando para Teófilo como é que as coisas aconteceram. E assim tem o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João. E interessante, quando você lê uma carta, quando você lê um texto que está narrando algo, você vai do início ao fim. Você não lê uma carta que você recebe, hoje em dia não fala mais nem carta, é e-mail, né? Você não recebe o e-mail, lê o primeiro parágrafo, guarda, e amanhã você abre, lê o segundo parágrafo, guarda. Não, você lê tudo. E você tenta entender o sentido total que aquele texto, seja ele pequeno, aquela carta ou grande, você consegue entender. E assim a Escritura também, o Novo Testamento, especialmente as cartas de Paulo, é bem assim. Eram cartas, né, que traziam um ensinamento e Paulo não estava dizendo para ler um pedacinho, agora se reúne, semana que vem lê outro pedacinho. Não, era para ler a carta e entender. E os evangelhos também. É uma narrativa que tem uma sequência, ainda que os fatos, às vezes narrados por eles, não estavam em ordem cronológica, porque nem eles se preocuparam com isso, nem era a intenção de Deus também ter uma narrativa certinha dos fatos, assim, cronologicamente falando, apenas a narrativa dos fatos, que eram fatos mesmo, e não tinha como negar isso. E quando eu olho para as Escrituras, quando a gente consegue perceber, e quem estudou conosco aí no SAM, sobre até esqueci agora o nome do módulo que eu dei sobre o panorama bíblico, né? Olha só, sobre o panorama bíblico, você viu e você aprendeu que existe um elo nas Escrituras, e nós chamamos na teologia reformada do reino, a aliança e o mediador. Eu poderia resumir tudo isso da seguinte perspectiva, que o elo, o foco central, é a manifestação desse Cristo do seu reino, da sua aliança, e ele sendo o mediador que traz esse reino a nós. Não é verdade? E toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, você encontra este elo e não tem como fugir disso. Ultimamente, eu tenho relido os evangelhos, começando por Marcos. E fazendo uma releitura dos evangelhos. Não é atualizando a Bíblia, nada disso, mas uma releitura que possa trazer novamente na minha vida
uma compreensão mais profunda do significado do Evangelho. Nessa perspectiva do reino, da aliança, do mediador. Uma perspectiva onde possamos ver também, né? Eu vou passar isso para os irmãos agora, onde a gente possa ver realmente todo esse elo das Escrituras. E é interessante que quando você lê as Escrituras com essa perspectiva de unidade, não 66 livros aleatoriamente jogados por aí, mas que foi tudo traçado por Deus com a sua soberania e sua graça e colocado numa forma que pudéssemos receber com unidade, com coerência, sem contradição alguma, ainda que algumas coisas pareçam aos nossos olhos ser contraditórias, mas no fundo nós que contradizemos e não as Escrituras. É interessante como você consegue perceber que, especialmente aqui no Evangelho de Marcos, a riqueza da manifestação personificada da graça de Deus, Cristo, manifestando o seu reino, a sua aliança, e essa mediação que somente Ele foi e é capaz de fazer entre Deus e nós. E aí, meus irmãos, hoje eu gostaria de mostrar com os irmãos, começar, porque não vai ser possível a gente falar tudo. Eu gostaria de chamar essa mensagem, ou de colocar como título essa mensagem, uma releitura de Marcos, mas que a gente está começando a ler, para entender na seguinte perspectiva, uma coisa que acontece muito em Marcos, para falar a verdade, nos 4 evangelhos, mas eu gosto de Marcos por ele ser objetivo, ser bem prático e direto ao ponto. Marcos não vai com muitos detalhes, ele fala isso, aconteceu, ponto final e passa para outro assunto. O que aconteceu em Marcos? Eu gostaria de falar de alguns encontros que Jesus teve, de alguns encontros que estão registrados em Marcos, que foram encontros, eu não sei se eu usaria a palavra fulminantes, mas encontros determinantes, que gerou impacto em quem participou e vivenciou desse encontro, e especialmente no que diz respeito ao encontro desse Deus que reina, encarnado em Cristo, com gente comum como eu e você. Essa é a perspectiva. Marcos relata vários encontros. Eu gostaria nessa noite de destacar apenas 4 encontros que aconteceram e que os evangelistas, especialmente aqui Marcos, registra, e diz a tradição que Marcos é aquele João Marcos, aquele mesmo que começou com Paulo, que ir embora, Paulo ficou chateado, brigou com Barnabé, mas depois se tornou útil. Foi esse João Marcos que escreveu esse evangelho, justamente observando e conhecendo profundamente, talvez aí diz a tradição, através do apóstolo Pedro, que passou para ele com detalhes tudo que tinha visto e ouvido e percebido nesse tempo que passou com Jesus Cristo aqui na terra. E ao registrar Marcos, então, o evangelho, nós podemos ver alguns encontros que marcaram, alguns encontros que mostram um Deus encontrando gente desencontrada, desorientada, desajustada, e Deus trazendo um impacto na vida dessas pessoas, encontrando gente de todo tipo, desde rico a miserável, desde pessoas extremamente sábias aos olhos dos homens, como pessoas bem simples, iletradas, incapacitadas, gente rejeitada e gente valorizada. Mas o fato é que quando eu olho para os evangelhos e para o evangelho de Marcos, a palavra que me vem muito forte ao coração é a perspectiva de encontro. Olha o que diz Marcos capítulo 1, versículo 1. O evangelista começa dizendo assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de quem? De Deus. E é interessante, irmãos, que se eu perguntasse aqui qual que é o sentido, o significado da palavra evangelho, nós acostumamos tradicionalmente falando no meio cristão de falar evangelho é a boa nova, são as boas novas. Não é isso sempre? Se eu perguntar aí qualquer um, ia falar de mamãe na cara do cano, mas está errado, né? Você falar o que é evangelho, você ia dizer o quê? Evangelho é a boa nova. E não está errado, porque evangelho realmente vem de evangelho no grego, é alguém que era um mensageiro que trazia uma boa notícia, nem sempre era boa, era uma notícia, mas era levado esse evangelho, era levada essa notícia. Mas uma coisa eu percebi ao ler Marcos, quando Marcos começa expressando no princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus,
eu começo a ler, e você pode ler depois em casa com muita calma, percebendo nos detalhes, nas linhas e entrelinhas, você vai ver que no fundo, talvez o significado mais prático do que significa evangelho, que redundância, né? Significado, do que significa, mas tudo bem, mas o que significa evangelho é justamente este encontro de Deus com o homem em Cristo Jesus. Perceba comigo o que aconteceu aqui. O primeiro encontro que eu gostaria de destacar nessa perspectiva é o encontro do Deus que vem até nós. Princípio do evangelho de quem? De Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de Deus. O que diz, obrigado irmã, o que diz em João capítulo 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Mas depois ele fala, e o verbo se fez e habitou entre nós. Primeira coisa que eu gostaria de destacar nesta noite com os irmãos, nessa perspectiva de lendo o evangelho, ou relendo o evangelho, e percebendo encontros magníficos que as pessoas presenciaram ali, é o encontro que começa e sempre começou de Deus vindo e não nós indo. É um Deus que vem até nós. É ou não é? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E é esse o grande dilema da humanidade. Porque de repente, na história humana, de gente caída e perversa como a gente, Deus se atreve a se encarnar e vir, e pisar aqui. Preste atenção, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não está falando de qualquer um, não está falando de uma historinha da carochinha, de um profeta que manifestou, de um religioso maluco, de um político com suas ideologias, nada disso. Fala princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui no evangelho de Marcos nós vamos ver esse Filho, esse Jesus se encontrando com gente. Esse Jesus se manifestando. O evangelho é a manifestação personificada da graça do reino, mediada na sua pessoa, nesse Cristo encarnado que vem até nós. Aí encontramos encontros maravilhosos. Lembra que aconteceu, não está registrado aqui em Marcos, que ele foi bem objetivo, mas ele cita o nome de alguém. Começa o evangelho dizendo que prepara o caminho e começa a falar de um personagem muito forte no Novo Testamento, João Batista. Lembra o que aconteceu com Isabel, mãe de João Batista, que estava grávida dele, com Maria, sua prima, que estava grávida de Jesus. Quando Maria chegou perto de Isabel, o que aconteceu no ventre de Isabel? Estremeceu. Sabe por quê, meus irmãos? Quando o verbo se aproxima, o ser humano se estremece, porque a presença daquele que criou os céus e a terra, do Rei do universo, está perto de nós. Primeira coisa que eu queria mostrar nesse texto aqui, começando com todo Marcos, não estou falando só no versículo 1, mas o evangelho de Marcos é um evangelho que mostra o encontro de Deus com o homem. Isso me deixa assim maravilhado, porque você vem e olha um João Batista que desde a sua infância, é um feto ainda, né? Dentro da barriga da mãe, estremeceu pela vinda do Rei Eterno perto dele. E aí nós temos aqueles textos de Lucas que fala o cântico de Maria, né? Fala as palavras de Isabel, e tudo aquilo que impactou aquele encontro, começou ali. João Batista se torna alguém enviado por Deus para preparar o mundo para este encontro do Deus homem com o homem caído, o Deus homem perfeito. Perceba a grandiosidade disso. João sabia e via que o reino estava chegando. O reino vem. Tanto que a mensagem de João era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E você sabe que nas Escrituras, reino dos céus, reino de Deus, reino de Cristo, tudo é um reino só, do Deus eterno, especialmente caracterizado no Deus que se fez carne e habitou entre nós. Vemos aí um encontro fulminante, logo em seguida. É interessante que João Batista, no seu ministério, quem que vem até ele para ser batizado?
Quem vem ao encontro de João Batista? Jesus. E diz que naquele momento ouviu-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Marcos começou dizendo: princípio do evangelho de quê? Filho de Deus. E no encontro de João Batista com Jesus, agora ambos adultos já, a qual João já dizia: não sou digno de desatar as sandálias, temos um encontro onde aparece Jesus para ser batizado, e vem uma voz do céu e diz: este é meu filho amado. Este é meu filho amado. É o encontro de Deus com os homens. E mais ainda, temos nessa sequência de encontros um confronto com quem sempre quer desencontrar, que é a tentação de Cristo pelo diabo, a qual está sempre aí tentando desencontrar o homem de Deus e Deus com o homem. Não é isso? Mas Jesus mostra para todos nós e coloca o diabo no seu devido lugar. Você não reina, quem reina sou eu. Não é isso que acontece? Lê Marcos capítulo 1 aí, você vai ver a tentação de Jesus. Marcos narra de forma muito resumida, e quando você lê Mateus, Lucas, você vai ver todos os detalhes, onde o próprio Satanás usa a palavra, a Bíblia, para tentar Jesus. E Jesus, com a própria palavra, mostra para o diabo que o encontro não é com ele. Ele não tem nada a ver com a história. Ele não está aqui para reinar e oferecer coisa alguma. Quem reina é Jesus Cristo. Depois encontramos alguns encontros interessantes. Eu chamaria de encontros dos desencontrados. E o local dos encontros são diversos, mas a maioria deles acontece no contexto de uma região bem pobre e miserável chamada Galileia. E nesses encontros e desencontros com gente desencontrada, aparece Jesus anunciando o reino de Deus. Olha o que diz aí, os versos de número 15, e dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no Evangelho. Foi o que João pregava, e Jesus pregava a mesma mensagem, dizendo: por toda a Galileia ali, o reino é chegado. E diz mais o texto que Jesus caminhava junto do mar da Galileia, e aconteceu que ele teve mais um encontro com gente desencontrada. E de repente ele encontra pessoas que tinham uma profissão, uma formação, uma vidinha, e ele transforma pescadores de peixes em pescadores de quê? De homens. Porque quando Deus encontra com o ser humano, a vida encontra ou reencontra um ressignificado. E os primeiros discípulos são reposicionados nesse encontro. E a vida de gente simples é transformada em instrumentação de graça. Não mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Primeira coisa que eu gostaria de destacar nesta noite, primeiro encontro, e eu quero falar muitas vezes aqui, sempre que a gente se reunir, a gente puder meditar e estar juntos, falar sobre esses encontros, não de forma aqui cronológica, mas o que mais chamou a atenção é vermos essa perspectiva de que o Evangelho é esse Deus se encontrando conosco e rasgando a nossa história. Seja através de um João Batista pregando num deserto, seja através de repreendendo um diabo que iria tentar, seja pregando no meio de um povo rejeitado, pobre e miserável da Galileia, seja chamando homens cultos e incultos para serem seus discípulos e fazer da vida simples uma vida com o mais fascinante projeto de vida, que é ser pescador de gente. Esse é o encontro que o Evangelho traz. Esse é o encontro que produz. O Evangelho é um encontro de significação para a nossa vocação, e nisso usa Deus o que fazemos, o que aprendemos, mesmo que seja com profissão, para se tornar algo de magnitude eterna. Assim, quem pescava peixe para viver, vive agora pescando gente para eternamente viver. Não foi isso que Cristo fez quando Ele chamou? Vinde a mim que vos farei pescadores de homens.
Este é o encontro que o Evangelho produz. Nenhuma outra coisa no mundo é capaz de fazer isso. O segundo encontro que eu menciono, que eu percebo no livro de Marcos, está especialmente no capítulo 1, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E mais à frente diz que de repente apareceu, entrou ali naquela sinagoga, ou estava lá, um homem possesso de um espírito imundo, diz o texto. Esse texto, como vários outros no Evangelho de Marcos, que vamos ver Jesus no sábado, fazendo o que era escandaloso por aqueles que pregavam uma religião falsa naquela época, distorcida, e não aquela que Jesus ensinou e vivenciou, não aquela dita por Tiago, pura e sem mácula, mas essa religiosidade perversa, cheia de protocolos, de regrinhas, de impedimentos. Você vai ver uma coisa interessante. Se o primeiro encontro é Deus vindo a nós, que é o Evangelho, o segundo encontro é o sábado dos homens versus sábado encarnado. Preste atenção nisso. É o sábado dos homens versus o sábado encarnado. A palavra sábado, você sabe, significa descanso, né? E você tem a narrativa de Gênesis capítulo 1, que fala que no sétimo dia Deus descansou. E o ser humano, na sua pequenez e na sua incapacidade de entender o que devia ser entendido, concentrou-se na perspectiva dia e regra. Esqueceu do significado, que é o sábado eterno, que é a promessa de Cristo Jesus. O que diz Mateus 11? Vinde a mim todos e sobrecarregados, e eu vos... O que diz Hebreus? Para nós entrarmos no descanso eterno. E aqui Jesus, num sábado, foi na sinagoga, num local religiosamente cheio de protocolos, num local cheio de regras, porque o sábado perante o ser humano era sagrado. E de repente aquelas pessoas criaram um sistema religioso onde o sábado ficou mais importante que Deus. E Jesus vai diante de um espírito imundo dentro da sinagoga. Não estava num terreiro de macumba, como o pessoal gosta de criticar aí, não estava numa religião estranha, estava dentro de uma sinagoga. Opa, isso aí já foi um escândalo. E ali ele expulsa o endemoniado. E se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver várias vezes Jesus no sábado fazendo o que era escândalo para aquela época, o que era horroroso para aquela época, porque a religiosidade que criaram, não a religiosidade verdadeira, sadia do Evangelho, mas a religiosidade era cheia de protocolos, e as pessoas viviam em função de um sábado humano, protocolizado, não sei se essa palavra, né? Protocolizado, cheio de regras. E Jesus vai e quebra tudo isso e faz uma cura. E é interessante que lá no verso de número... esqueci o versículo agora, no finalzinho desse capítulo, quando Jesus está curando, quando Jesus está fazendo a sua obra, ele entra em debate com muitas pessoas que eram contra isso. No capítulo 2, 3, 4, 5, 6 de Marcos, 7, até o capítulo 15, 16, você vai ver sempre uma perspectiva. Jesus debatendo com religiosos. Religiosos que não entendiam a religião segundo as Escrituras, porque queriam ver um sábado religioso e não olhar para um sábado que estava ali vivo e encarnado, que era o próprio Cristo. Perceba que Jesus ali parou tudo e curou aquele homem. Mais à frente vai falar de mais uma vez Jesus curando aos sábados. Tem um texto que mostra, olha só o que significa, que os seus discípulos foram apanhar espigas no sábado. Tem outro texto que mostra os discípulos não lavando as mãos para comer, como era a tradição que tinha na religiosidade. E qual que era a ira dos principais fariseus, dos escribas, sacerdotes e daquele pessoal que gostava de ter uma religião assim, uma religião pura aos olhos deles, cheia de protocolos?
que esse nazareno está se atrevendo a fazer no sábado? E o que Jesus diz? O que Jesus ensina? Eu sou o Senhor do sábado. Porque foi o sábado eterno entrando em confronto com o miserável sábado humano. O que Jesus nos mostra isso? Com isso tudo, ele pôs o sábado humano no devido lugar, sob o senhorio do sábado eterno, que é Cristo Jesus. A tradição foi quebrada, inquietou a religiosidade perversa, irou muitos fariseus sanguinários, queriam até matá-lo por causa disso. Se você ler os textos do Evangelho, você vai ver várias vezes eles procurando alguma forma de derrubar Jesus, porque ele se atrevia a se manifestar maior do que o sábado. Quando Deus invade e se encontra conosco, Ele põe a nossa religiosidade no devido lugar. Ele é o Senhor, e não a prática religiosa, que é o senhorio de nossa vida. E nesse texto, e nesses textos de Marcos aqui, em várias outras partes, Jesus mostra claramente que aqueles homens deveriam entender que a questão não era um dia, mas era uma pessoa. E olha bem, preste atenção quem que entrou na sinagoga para estar junto ali. Aquele que era o Senhor do sábado. Mas todo mundo estava preocupado com o sábado. E Jesus mostra que Ele é o Senhor do sábado. O terceiro encontro que eu vejo aqui no Evangelho de Marcos, está lá numa história que Marcos narra, no capítulo 5, capítulo 6 e também capítulo 7. Esse terceiro encontro é o encontro que ressignifica o ver e o enxergar. Onde eu quero chegar com isso? Marcos 5 vai narrar a história que Jesus estava no meio de uma multidão, espremido de um lado e de outro, mas uma mulher o tocou de forma diferente. E ele saiu, e dele saiu poder. E Jesus pergunta assim para os seus discípulos: espera aí, quem me tocou? E os discípulos: mas Senhor, como assim quem te tocou? Tem uma multidão te espremendo, o Senhor pergunta: quem te tocou? Sabe por quê, meus irmãos? Jesus é aquele que no seu encontro conosco, Ele é capaz de ver na multidão, nos ver individualmente e pessoalmente, porque é um Deus pessoal e não um Deus genérico. É um Deus que se relaciona de forma pessoal conosco. E naquele encontro, no meio de muitos, Ele olhou para alguém, porque naquele alguém Ele tinha uma manifestação do seu reino, do seu poder, para transformar e mudar a história. E diz o texto que quando Ele perguntou isso, a mulher vem trêmula diante dele e conta tudo. E a resposta de Jesus não foi uma resposta impessoal, mas foi uma resposta bem pessoal: filha, a sua fé te salvou. Porque nesse encontro com Deus, de Deus conosco, esse encontro do Cristo, que é a graça, com seu reino conosco, esse é um encontro muito pessoal, meu irmão. E pode ser que a sua história seja como essa mulher, sangrando e se frustrando, tudo dando errado. Mas quando Deus se encontra conosco, pode ser no meio de milhões e de milhares, é a nossa vida que é encontrada por Ele e é transformada pelo Nazareno. Este é o encontro que Jesus. É interessante que no capítulo 6, Jesus, Ele vai para um lugar deserto, e diz o texto que ao desembarcar, Ele viu uma grande multidão. Ele tinha tido um encontro com alguém, e agora Ele vê uma grande multidão. Mas o mesmo olhar de Jesus, Ele diz, teve compaixão, porque eram ovelhas, como ovelhas que não têm pastor. O encontro do eterno com o ser humano é justamente o encontro que vê gente desorientada. Capítulo 7, mais uma vez os protocolos religiosos impediam as pessoas, mas Jesus diz que Ele vê o interior.
Enquanto estavam preocupados com o que vem de fora, Jesus vem e diz: não, o que importa é o que sai de dentro. Porque o próprio Jesus, você vai ler Marcos, vai ler os evangelhos, fala: o reino está dentro de vós. Então essa preocupação com o que vem de fora é pura tolice humana. O encontro que ressignifica a nossa forma de ver e de enxergar a nós mesmos, o mundo, a Deus, é o encontro proporcionado por esse Jesus, que sabe nos olhar na multidão, com a multidão, quebrando os protocolos humanos e restaurando a nossa história. Precisamos tornar nosso olhar para o reino, na perspectiva do reino, e em Jesus, uma coisa que ele fazia sempre: o seu olhar foi sempre redentor. Olha o que diz o capítulo 9, versículo 1. Eu gosto desse versículo, que ele retrata de forma bem simples e algo que nos fala. Em verdade lhes digo, dos que aqui se encontram, existe algum que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado o poder do reino de Deus. Presta atenção no que Deus está mostrando aí, Jesus está mostrando para nós. É um Deus que nos proporciona a ver o que Ele está fazendo, a ver o que Ele está interagindo com a história humana. É um Deus que promete, é um Deus que cumpre. Muita gente acha que esse texto está falando da segunda vinda, mas era impossível que aquelas pessoas estão vivas até hoje, né? Ou até quando Cristo voltar. Estava dizendo claramente: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é Cristo Jesus se manifestando naquela época e nos seus encontros, transformando a humanidade. E por último, eu queria destacar um encontro que é bem problemático, mas é um encontro, mais uma vez, que define ou redefine a existência. Capítulo 9 do Evangelho de Marcos, você vai ver uma multidão e um pai em desespero. Não é isso? Um pai que chega perto de Jesus e fala: se o Senhor pode, me ajuda. E Jesus fala: se pode? E o pai fala assim: me ajuda na minha falta de fé. É o encontro que Jesus tem com o olhar para os que nada têm e pensam que não têm, e faz história. Esse pai disse para Jesus: ajude-me na minha falta de fé. E Jesus expulsou o espírito ali imundo e salvou aquela criança, e foi algo tão impactante que teve gente que, quando viu, achou que o menino tinha morrido, mas Jesus levantou ele pela mão e ele se levantou. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo um Deus que vai além da nossa compreensão e da nossa pequena fé de querer entender a presença dele. Deus nunca se limitou ao tamanho, à qualidade da minha religiosidade, mas a fé que ele gera em nosso coração, ele mesmo diz, pode ser do tamanho de um grão de mostarda, que a gente pode dizer para esse monte: arreda-te, e ele arreda daqui. E aqui esse pai experimentou isso. Jesus teve um encontro com alguém desesperado, alguém que achava que nem fé tinha, e Jesus mostrou que não é questão de ter ou não ter fé, mas está sendo encontrado por aquele que é autor e consumador da fé, e transformou a história. Por outro lado, Jesus também teve um encontro com pessoas que naquela época na sociedade eram extremamente desconsideradas, mas foi nessas pessoinhas, a gente pode dizer, que Jesus usou como exemplo mais significante do que é receber o reino de Deus. Capítulo 9 fala do encontro de Jesus com as crianças também. Primeiro ele salva um menino que estava possesso, e agora ele fala: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Numa sociedade que criança era um objeto pequeno que não tinha tanto valor, não era nem contado no senso comum, é só adulto que tinha valor.
E Jesus fala e usa esse exemplo e dá significância e mostra ainda que as crianças eram vistas por ele como o melhor exemplo do significado de reino, de receber o reino. E aí, nesse encontro que ressignifica a vida, por aqueles que pensam que nada são e nada têm, tem um encontro também com gente que acha que tem muita coisa e pode muito. Olha o encontro de Jesus com o chamado jovem rico. Ele já chegou. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou o que eles acreditavam, o que eles eram acostumados a falar. Ele falou: tenho feito isso desde a minha infância. Aí Jesus diz, e diz o texto, que Jesus não o odiou, pelo contrário, Jesus o amou, e diz o versículo, capítulo 9: vai então, vende tudo que tens e terás a vida eterna. Mas aquele que foi encontrado ali por Jesus, teve aquele momento, um encontro tão especial com Jesus, via em si mesmo como perfeito, via em si mesmo como capaz, via em si mesmo dono de muita coisa, que era mais importante do que o encontro com o Mestre. E não conseguia enxergar que sua riqueza na verdade era a miséria que o prendia, que não fazia enxergar o próximo. E Jesus mostrando para ele que ele precisava se libertar da ganância do ter, para de fato entender que a vida eterna é ser do reino e não dos valores econômicos e sociais deste mundo. Porque o verdadeiro encontro de Deus conosco nos faz ver que, por mais que achamos que temos, nada temos a não ser Cristo Jesus. E quando julgamos que não temos nada, não damos conta de nada, nem fé temos, ele mostra que até assim ele age, que bem-aventurado são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É aquele que reconhece que não tem nada, mas sabe que Deus tem tudo. É aquele que não está preso em nada deste mundo, porque Deus lhe dá tudo. Queria concluir, quero outra oportunidade de continuar falando de vários outros encontros que eu percebo aqui, como aquele do gadareno, que vivia aquela vida, ou subvida no meio de sepulcro, e Jesus transformou, como aquele encontro de outras pessoas que estavam ali expulsando em nome de Jesus, e os discípulos acharam errado, e Jesus falou: deixa, que quem não está comigo é contra mim. Aliás, quem não ajunta espalha, não é isso? Mas eles estão ali cumprindo também. E vários outros encontros que a Bíblia relata, especialmente o Evangelho de Marcos, que vai nos mostrando um Jesus andando entre nós, que nos deixa e nos faz repensar a nossa história. Mas nessa noite eu queria que você fosse para casa hoje, quem está nos assistindo aí também meditasse sobre isso. Eu queria que você entendesse algumas coisas bem simples, práticas e objetivas. Primeiro, que o Evangelho é o encontro do Deus eterno com o miserável pecador. É Deus que vem, e vem entre nós. Evangelho é isso. Segundo, é o sábado eterno que ressignifica o nosso sábado religioso. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor da nossa religião. Ele é o Senhor de tudo. Terceiro, é o encontro que ressignifica o enxergar a existência e o ressignificar da vida. É o Deus que no meio de muitos te vê. É o Deus que te toca. É o Deus que te cura. É o Deus que sabe a sua história. É o Deus que conhece seu coração. E por último, é o encontro, esse Evangelho então, é o encontro que marca e que mostra que nada somos ou nada temos. Somente nele encontramos o sentido de ser, que vale muito mais do que ter. Ser do reino e viver desprendido de tudo para o reino da glória de Deus. É interessante falar de encontro. O nosso sonho, a nossa visão diz que é uma igreja que facilita o quê? Facilita o entrar. Eu diria, é uma igreja que facilita o encontro do Deus eterno com o miserável pecador. É uma igreja
que não pode travar este encontro, dificultar este encontro, protocolizar este encontro com regras e passos para ser feliz. Mas ser igreja é entender o encontro do Eterno conosco. E sendo assim, a nossa existência nessa terra passa a ter só um sentido: facilitar, para que todos os demais que cruzarmos no caminho possam ser encontrados por esse Deus que encontra a gente desencontrada como encontrou a gente. Amém? Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, e que a gente possa reler o Evangelho. Faça isso na perspectiva do reino. Faça isso na perspectiva de um Deus que encontra, de um Deus que está perto, de um Deus que salva, de um Deus que se fez carne, de um Deus que se permitiu o impensável, deixar ser tocado e tocar em nós. Pensa nisso. Esse é o Deus, esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.